Salve, salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Tom. E até o final do vídeo de hoje, galera, você vai saber tudo o que você precisa saber para te ajudar a dar uma aula top sobre objeto de conhecimento, esportes de rede e parede, esportes de campo e taco, esportes de invasão e esportes de combate, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. É isso mesmo, galera. Hoje a gente vai falar sobre esse objeto de conhecimento que eu falei na introdução, sendo que a gente vai dar ênfase na habilidade experimentar diferentes papéis, jogador, árbitro e técnico, e fruir os esportes de rede e parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, tranquilo? Essa habilidade é desse objeto de conhecimento que é da unidade temática esportes, da faixa ali do 8º, 9º ano, e do nosso componente curricular educação física, beleza? E aqui a gente precisa falar que nós chegamos, assim como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha, ele também tem um vício, assim como o objeto de conhecimento jogos eletrônicos tem um vício chamado Just Dance, a unidade temática esportes tem um vício chamado futsal, tranquilo? E muitas vezes, infelizmente, eu considero que esse vício não se trata nem só da unidade temática esportes, se trata muitas vezes da própria educação física escolar, que utiliza o futsal como ferramenta maior de preenchimento de carga horária, né? E que não deveria ser bem assim. Seja por motivo de dificuldade do próprio professor de se reinventar, seja por pressão dos próprios alunos, mas isso é uma coisa que a gente pode ir mudando aos poucos, beleza? Eu considero que a gente está diante de um paradigma, a nossa geração de professores ela vive diante desse paradigma e cabe a nós justamente tentar mudar isso aos poucos, trabalhando desde a educação infantil, desde o Fundamental 1, se a gente tiver oportunidade, né? De tentar ir mudando a cabeça desses alunos e preparando eles para nos ajudarem mais na hora de ministrar essas aulas, tranquilo? Pronto, levando tudo isso em consideração, a gente repara nessa habilidade como ela está completinha, beleza? Para um professor mais experiente, mais cascudo um pouquinho, que tem esse hábito de estudar sobre a educação física escolar, essa habilidade ela já vai falar muita coisa. A começar pelo fato dela usar aqui essas duas palavras-chave, beleza? Que é justamente experimentar e fruir. A gente falou isso já algumas vezes nos outros vídeos, que experimentar está ligado justamente a se apropriar de aprendizagens que só podem ser acessadas pela experiência corporal, ou seja, devem ser efetivamente vivenciadas. O que é que isso significa, galera? Que a educação física, ela definitivamente não é um componente curricular que tem seu fim na sala de aula. Não. A educação física, ela precisa ser vivenciada, precisa ter essa experimentação prática, tranquilo? Eu fiz a minha graduação, tive a honra de estudar com o professor Aldeisa Gadelha na universidade, na Estácio Fic, Centro Universitário Estácio Fic, Estácio do Ceará, né? E ela passou pra gente um conceito que eu levo até hoje em consideração na hora de preparar minhas aulas, que é justamente o conceito da aula teórico-prática e da aula prático-teórica. Segundo a professora, não existe uma aula teórica e não existe aula prática. Toda aula teórica na educação física ela deve ser ministrada de modo que ela precise ser complementada com o conteúdo prático, tranquilo? Por isso se chama aula teórico-prática. E toda aula prática ela tem que ser embasada por um fundamento teórico que foi dado na sala de aula, que é justamente a aula prático-teórica, certo? Então elas têm que andar em conjunto. E é aqui que entra os primeiros tabus, os primeiros paradigmas que a educação física acaba enfrentando. Muitas vezes a resistência dos alunos, muitas vezes a indisposição do professor de ministrar essa aula, de preparar essa aula corretamente, de pesquisar novos esportes. Pelo menos, galera, se você, professor, tiver diante de uma realidade que isso não acontece, eu fico muito feliz. Eu estou falando mais na realidade que eu vivo, certo? E se para ti for diferente, ótimo. Compartilha essa experiência comigo nos comentários aí, porque eu vou ficar muito feliz de saber que isso já está mudando, tranquilo? Então, tendo em vista que é necessário experimentar, o segundo verbo utilizado, que foi o fruir, ele se relaciona às aprendizagens que permitem ao aluno desfrutar da realização de uma determinada prática corporal, ou apreciá-la quando realizada por outros. E aqui, galera, eu sempre bato nessa tecla, tranquilo? Que é justamente o fruir ele pode ser satisfatório em duas situações.
quando o aluno desfruta e quando o aluno aprecia. Mas perceba que o desfrutar vem primeiro, porque é prioridade, certo? Em poucos casos eu considero apreciar como satisfatório. Mas não se pressione em relação a isso. Pense bem, se você tem um aluno que não tem o hábito de gostar de educação física, que ele despreza, e você é um professor diferenciado que chega e apresenta um outro ponto de vista para essa turma, e esse aluno passa a apreciar, esse aluno que nem gostava passa a apreciar a sua aula, ver com outros olhos, já é um avanço, certo? Então não se cobre em tentar fazer todos os alunos desfrutarem, tentar forçar, tentar criar um ambiente hostil, um ambiente de pressão, que você pode acabar perdendo a turma, perdendo os alunos, principalmente porque nessa faixa etária eles já são pré-adolescentes, já estão entrando ali na adolescência, né? E tem que ter esse tato na hora de trabalhar com eles, tranquilo? Então, os alunos devem vivenciar os papéis de jogador, que é aquele em que se participa ou atua no jogo, árbitro, que desempenha a função de fazer cumprir as regras, e técnico, que orienta e dirige uma equipe ou atleta. Então veja bem, a aula ela não vai ser completa por si só quando aquele professor libera a bola para os alunos e deixa eles jogarem ao seu bel prazer, certo? Não é isso que a gente quer. A gente quer primeiro ensinar para os alunos, por exemplo, se o futebol ele é um futsal, ele é um esporte tão querido na educação física escolar, podemos até começar por ele, ou não, mas podemos até começar por ele propondo alguns tratos, tendo um tato com os alunos. Por exemplo, galera, certo, a gente vai colocar o futsal, contanto que seja feito dessa maneira. O que vocês acham? E aí eu posso colocar no final 10 minutos livre para vocês, tranquilo? Por exemplo, e qual é a minha proposta? Vai ter um treinador, vai ter os jogadores, vai ter um árbitro. De preferência a gente vai fazer um rodízio, certo? E todo mundo vai conhecer o que todos fazem. Todo mundo vai saber a função do árbitro, porque no momento que eu disser fulano, vem ser o árbitro, fulano tem que estar preparado, tranquilo? Ciclano, vai ser o treinador, fulano tem que saber orientar o time, tranquilo? Então é por isso que serve a aula teórico-prática, justamente para passar esse fundamento do esporte antes de ir para a aula prática. E aí você pode escolher os esportes que... Claro que você tem que escolher esportes novos, esportes diferentes também, é importante diversificar, mas você também pode optar por utilizar esportes que estão inseridos dentro do contexto dos alunos, certo? Que tem semelhança com aspectos da realidade. Por exemplo, você não vai ensinar um esporte que não tem nem nas Olimpíadas, que o aluno dificilmente vai usar fora desse contexto, podendo, nesse caso, como você tem um fundamento, como você tem um trato com eles, como não vai ser o único esporte ministrado, você pode utilizar o futsal, por exemplo, que é um jogo que eles estão muito mais inseridos, que eles vão poder levar para a praça da comunidade, que eles vão poder levar para a quadra do condomínio e jogar até de uma forma mais correta, porque ele lembra o que o professor falou, né? Então, assim, não usa o futsal como muleta, ele precisa ser apenas uma das modalidades, mas ela também pode ser uma boa porta de entrada para ti que está com dificuldade de inserir esse conteúdo dessa forma mais específica, tá bom? Pensa nisso. E aí os esportes de rede e parede têm como características arremessar, lançar ou rebater a bola à quadra adversária na tentativa de fazê-los cometer um erro, sendo incapaz de devolvê-la. E aí podem ser citados como exemplos de esportes de rede e parede o voleibol, vôlei de praia, tênis, badminton, peteca, raquetebol, entre outros. Então assim, realmente a unidade temática esportes é um prato cheio para ministrar a aula, beleza? Justamente por conta dessa infinidade de esportes. Mas é muito importante, professor, você se atentar que não se trata apenas de ministrar o esporte. A BNCC deixa bem clara que ela quer também que o aluno ele saiba aspectos técnicos do esporte, como organizar um time, como posicionamento, como quantidade de jogadores, como regras, certo? E também que ele saiba arbitrar. Então tenha bastante confiança, bastante certeza de que você, nesse sentido, assim, o que eu vou falar, né? Ama a sua profissão, tem tempo de se dedicar, estudar um pouquinho para se preparar direitinho para ministrar essa aula, tranquilo? Se for um esporte que você já tem afinidade, maravilha, melhor ainda. A gente tem um exemplo do professor Tarcílio no município do Eusébio, que ele está trazendo para a gente o Mambol. E aí ele tem total afinidade com esse esporte, que é um esporte genuinamente brasileiro, né?
e que é muito bacana justamente por ser diferente, mas por ter todo esse aspecto cultural envolvido. Então é muito massa você optar por um esporte que você tem essa afinidade e também se permitir desbravar novos esportes, conhecer novas coisas, tranquilo? Para não ficar sempre na mesmice. E aos esportes de campo e taco, os praticantes devem rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola. São exemplos de esportes de campo e taco: o beisebol, tacobol, softball e o cricket. Então assim, você pode tentar escolher 2 aulas para ministrar cada esporte, e você escolhe o mais popular, tenta identificar o que a turma mais se abriria a praticar, por exemplo, entende? Tipo, uma aula você tira para fazer o teórico prático e na outra aula você tira para fazer o prático teórico. É uma boa opção também, certo? Os esportes de invasão se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra-campo defendida pelos adversários, protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. São exemplos: handebol, basquetebol, futebol, voleibol, rugby, futsal, natação, futebol americano, entre outros. Então, a gente vê que o futsal ele vai se encontrar dentro do esporte de invasão, que é só uma coisa dentro dessa unidade temática que é o esportes, tranquilo? Então, tenta, se for necessário, começa pelo futsal, mas tenta sempre deixar bem claro que a educação física é muito mais que isso. Vamos tentar romper esse paradigma que eu considero que a nossa geração está bem no meio desse turbilhão, beleza? E cabe a nós perpetuar isso ou tentar mudar. Eu estou tentando mudar fazendo o que eu posso, certo? Uma dessas coisas é esse canal. Então, se você estiver gostando, não esquece aí já de se inscrever, comentar, deixa um comentário de incentivo, de motivação, compartilha. E é isso aí, compartilha com outros professores e vamos lá. Se inscreve no canal, tranquilo? Os esportes de combate se caracterizam por disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa. São exemplos de esportes de combate: o boxe, o karatê, a esgrima, o judô, luta greco-romana, luta livre e taekwondo. Então, também é uma aula massa de se dar. Geralmente na turma vai ter aquele aluno que já pratica uma luta, ele vai ter mais afinidade, mas lembra sempre de também optar por passar jogos educativos, para introduzir todos os alunos, tranquilo? Não deixe essa aula ser hostil, não deixe essa aula ser hostil, não deixe essa aula ser assustadora. Tenta deixar ela o mais agradável possível para todos os alunos. Vai começando sempre da parte de necessidades motoras mais simples para mais complexas, tranquilo? Então vamos lá. O protagonismo prevalece nas modalidades individuais, como no salto em distância, no tiro ao alvo, mas é importante também nos esportes coletivos, visto que o aluno deve se empenhar em realizar sua função para o bem coletivo. Então é muito importante você ter esse olhar crítico e destacar esse protagonismo do aluno, certo? Muitas vezes é esse protagonismo que vai criar uma personalidade mais confiante, vai fazer ser um aluno mais crítico, um aluno mais atento a seu papel, até mesmo como cidadão na sociedade. É esse protagonismo que vai dar a ele essa confiança de se sentir importante, certo? Isso é muito bom, muito saudável, e modéstia à parte, a educação física é uma dos componentes curriculares que melhor pode fazer isso na vida de uma pessoa. Então, essa aula bem ministrada, se você soubesse atentar a isso, se você observar enquanto eles estão fazendo a aula prático-teórica ali, observar os movimentos deles e identificar esses pontos e ressaltá-los depois, parabenizá-los, vai ser muito importante para o desenvolvimento deles e até mesmo para a questão da afinidade, do afeto que eles vão criar por ti e você por eles. Eles vão ver que o professor realmente tem algo a acrescentar, tem algo a colaborar, reconhece pontos fortes, reconhece pontos fracos, tenta ajudar a melhorar, não os subjuga, entende? Então é muito importante essa questão do protagonismo justamente para isso, para a gente dar esse boost de confiança na personalidade, no dia a dia, na vivência do aluno mesmo, enquanto indivíduo na sociedade, tranquilo? E o trabalho coletivo ele ocorre justamente quando um grupo de pessoas se dedica a realizar uma tarefa, como nos esportes coletivos. Possibilita a troca de experiências, ajuda mútua, aprendizagem de novas habilidades motoras e compartilhamento de decisões. Então assim, aqui fica muito claro, muito nítido
durante a prática. Você pouco vai precisar chamar atenção para isso, porque eles mesmos vão fazer, a menos que realmente eles não percebam, você só reforça no final da aula, durante mesmo, mas fica nítido como eles começam, quando eles começam a se engajar na aula, eles começam a se ajudar dessa forma mesmo. Então, se for necessário, só reforça isso, tranquilo, mas essa parte aqui ela é bem intuitiva mesmo. Na elaboração do currículo, a experimentação de diferentes papéis nos esportes possibilita explorar situações de aprendizagem nas quais os alunos exercitem o senso de justiça, o diálogo e a alteridade. Por isso, galera, é muito importante, por exemplo, você colocar um aluno na figura de árbitro. E é muito importante você exercitar a empatia dos jogadores para com esse aluno árbitro e justamente fazer esse rodízio, colocar cada aluno uma vez no papel do árbitro, por exemplo, ou tentar deixar claro que acima de tudo o que importa não é necessariamente vencer, em 90% dos casos o que importa não é vencer, e sim justamente esse senso da competição, esse chamado senso de justiça, né? Então, o aluno árbitro ele sente muito isso na pele, ele sente muito como é difícil essa questão dessa essa compensação, às vezes, né, de ser reto, de ser justo mesmo, ele sente às vezes essa pressão. Os próprios jogadores, às vezes, por exemplo, um jogador faz uma jogada ilegal e que passou despercebido. Quando chega ao ponto desse jogador se acusar, pode ter certeza que você está indo no caminho certo, viu, professor? É mais ou menos isso que a gente quer, deixar claro que antes de ganhar e perder, o mais importante é todo mundo estar ali limpo, justo e tentando se desenvolver todos da melhor forma possível, tranquilo? E aí o próximo tópico vai ser justamente o que eu falei, que é no papel de árbitro, por exemplo, devem ser observadas as regras e a integridade dos participantes, que é justamente a importância da aula teórico-prática, no sentido de ensinar as regras do esporte para os alunos e que cada um deles se sinta capaz de ser árbitro. E na aula prático-teórica, o árbitro ele tem que ter o zelo. Claro que não precisa necessariamente partir dele. Os participantes eles devem praticar o fair play, né? Devem praticar a questão do jogo limpo. Mas é muito importante também o árbitro ele zelar pela integridade dos participantes, tranquilo? No papel de técnico, os alunos devem observar as características dos jogadores e explorar o seu potencial máximo para que possam individual ou coletivamente atingir os objetivos finais da modalidade. Então é justamente a questão técnica do esporte, a questão organizacional, a questão muito mais mental, muito mais de planejamento, de estratégia do que qualquer outra coisa. É o aluno ser capaz de subverter um momento da partida, é ele ser capaz de surpreender, ele ser capaz de dar um estalo e ver o esporte com olhos que até então ele não tinha visto antes. E através de uma ideia, ele conseguir sair de uma situação de dificuldade e até mesmo vencer a partida, por exemplo, entende? Então por isso que é muito importante ele saber tudo o que ele pode fazer dentro desse esporte. Por isso a importância da aula teórico-prática. Ah, por exemplo, no futsal eu posso bater o lateral com o pé, com a mão, escanteio com o pé, com a mão, e tem impedimento, não tem, como é tudo. Todas as possibilidades até atingir o meta daquele esporte, ou ele se sentir desafiado a tentar atingir o meta daquele esporte, que é justamente o melhor desempenho possível, né? Claro que não é de forma esportivista, de forma exclusiva, mas de forma natural, que ele se sinta compelido a isso, a tentar se engajar, se participar, planejar sempre, né? É isso que a gente deseja, não selecionar os melhores e excluir os piores, não, que todos participem, que todos se sintam compelidos. Vai ter alunos que vão preferir jogar, vai ter aluno que é mais quieto, que vai preferir ser técnico, vai ter aluno que é mais opinativo, que vai preferir ser árbitro e por aí vai. Como jogadores, devem apropriar-se de conhecimentos sobre as táticas e regras e aprimorar seus movimentos para que possam participar da maneira mais efetiva possível das modalidades. Então aqui a gente tem o que falar justamente por ser conteúdo da BNCC, mas é basicamente onde a maioria dos professores se limitam, né? Fazem todos os alunos serem jogadores. E aí eles fica aquele grupo que se desenvolve, que joga no interclasse, por exemplo, mas também fica um grupo que fica na torcida, que não se engaja tanto. E aí, na minha opinião, é onde acontece um dos maiores erros, tranquilo?
Uma possibilidade de organização da habilidade por anos consiste em considerar como critério a complexidade das regras e solicitação das habilidades motoras dos esportes, iniciando com as mais simples, de acordo com as características dos alunos, para as mais complexas. Então, essa ordem que a BNCC dá, você não precisa seguir ela. Como eu falei, se o esporte do momento for o futsal, começa pelo futsal, começa pelo o que eles estão mais familiarizados, dentro do contexto social, dentro dos gostos pessoais de cada um. Vai tentando ministrar até que você consiga tirar eles desse senso comum, né? Ou começar com esportes que engajem mais alunos, mais simples, como o mambol, por exemplo, que é um esporte muito bom para engajar qualquer tipo de aluno, tranquilo? Então, justamente essa dica que a BNCC te dá para finalizar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Falou!